Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber o companheiro Aparecido José Orlando. Aparecido José Orlando é presidente da nossa USE estadual. É também palestrante, companheiro que divulga o Espiritismo, além de atuar profissionalmente como engenheiro e também como jornalista. Há 36 anos no Espiritismo, Orlando colabora dedicadamente com o movimento espírita. Seja bem-vindo, Orlando. Muito obrigado a vocês pelo convite. Meus cumprimentos aos ouvintes, telespectadores do programa. Orlando, o programa Visão Espírita adentra o lar de várias famílias pela TVRP, Canal 9, depois no YouTube, Facebook, e assim vai. Ele é assistido por pessoas de todas as crenças, com irmãos de todas as fés. Eu falei aqui em USE estadual. Como explicar? Por favor, explique para o nosso telespectador o que é, como funciona, o que é a USE estadual. A USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Na década de 40, havia uma confusão muito grande no meio espírita, principalmente com relação aos conceitos e princípios doutrinários do Espiritismo. Tanto é assim que as próprias designações de centros espíritas eram confusas, misturando seitas, sincretismo, tendo algumas influências externas àquilo que Allan Kardec codificou como sendo o Espiritismo. Então, os espíritas do estado de São Paulo, do interior do estado e da capital, se reuniram e tiveram o objetivo de realizar, no ano de 1947, um Congresso Estadual de Espiritismo, o primeiro Congresso Estadual de Espiritismo. E esse congresso, ele tinha alguns objetivos. O primeiro dele, na época, os congressos apresentavam teses, eram propostas que as pessoas apresentavam, era o de criação de uma organização estadual que pudesse unir os espíritas e, consequentemente, as instituições espíritas da época. Também é objetivo desse movimento de 47 o censo dos espíritas no Estado. E esse censo dos espíritas no Estado visava duas coisas. As instituições espíritas existentes no Estado de São Paulo e a quantidade de espíritas que haviam no Estado de São Paulo. Bom, de 1 a 5 de junho de 1947 aconteceu esse congresso e no encerramento do congresso foi votada a tese de Edgar Armand, que criava a União Social Espírita na época, USE, União Social Espírita, que tinha esse objetivo de unir as instituições espíritas do Estado de São Paulo. A USE, como União das Sociedades Espíritas, aparece alguns anos depois com o mesmo objetivo, de fazer com que houvesse uma organização estadual com essa possibilidade de união das instituições. Porque a partir do momento que o Espiritismo não tem uma hierarquia, ele não tem uma organização estruturada em termos de hierarquia, passou-se a ter uma necessidade de existir uma estrutura que pudesse melhorar, pudesse manter unido os espíritas e as instituições para que ações fossem tomadas, para que o movimento espírita, como consequência das ações de espíritas e de instituições, pudesse ser mais dinâmico. Esse é o grande objetivo da USE, fazer com que os espíritas, através das suas instituições, possam estar juntos, dialogando, analisando, tomando decisões para o próprio progresso do espiritismo.
Além disso, como representante do Estado de São Paulo, nós temos um assento no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, onde as 27 federativas estaduais do Brasil se reúnem anualmente para a tomada de ações para o próprio movimento espírita no país. No Estado de São Paulo, a entidade federativa representante no Conselho Federativo Nacional é a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E nós temos uma estrutura. No Estado de São Paulo, nós temos 645 municípios. Para vocês terem uma ideia, nós temos 181 cidades sem centros espírita. Sem centro espírita. Eu sempre digo, está aí uma grande oportunidade. E nós somos distribuídos através do que nós chamamos de órgãos de unificação. E a unificação é uma oportunidade que a gente tem de estar unidos, discutindo aspectos da doutrina espírita, para que com isso tenhamos uma unificação. O que é a unificação? É a prática dos princípios codificados por Allan Kardec. Então nós temos em torno de 140 órgãos de unificação no Estado de São Paulo. E esses 140 órgãos são distribuídos em 24 regiões no Estado. Orlando, uma coisa que às vezes alguém que nos ouve, nós temos telespectador em Ribeirão Preto, na região, quando se assiste o programa pelo YouTube, aí você tem o mundo. Ele frequenta e vai a uma casa espírita na cidade dele. Depois ele vai visitar uma casa espírita numa outra cidade. Tem diferenças? Existem diferenças? Eu estou falando das casas espíritas filiadas, associadas, devidamente estabelecidas e ligadas a outras. Porque nós sabemos que existem muitas casas espíritas que, na verdade, são casas espiritualistas que acabam sendo entendidas como espírita. Há para o grande público, inclusive, para aqueles que não conhecem bem, essa divergência. Por favor, um esclarecimento entre espírita e espiritualista, né? E também sobre esta questão da casa espírita, porque o nosso telespectador fala assim, puxa, é comum nós recebermos, eu acabei de receber agora uma mensagem de um amigo que me disse o seguinte, meu filho foi estudar em Santos, está na universidade em Santos, por favor me indique uma casa espírita para ele frequentar em Santos. Como eu faço sempre, eu consulto a USE, né? Procuro informação com os companheiros da USE, eles me passam e eu passo aos amigos que me consultam. Como é isto? Como ajudar o nosso telespectador a entender estas realidades? Existem diferenças, existe realmente diferença. A USE ela não é autoritária no sentido de exigir que as casas espíritas trabalhem sobre determinados aspectos. Nós trabalhamos para que, através do estudo e da compreensão das obras de Kardec, nós possamos adequadamente praticar esses princípios. Kardec coloca logo na introdução do Livro dos Espíritos que para fatos novos, palavras novas. E ele cria a palavra espírita, ele cria a palavra espiritista, para que não houvesse confusão com outras coisas, por exemplo, espiritualistas. Então, seguir Kardec ou ser espírita é ter o embasamento nas obras da codificação. Acontece que a prática disso pode levar a algumas diferenciações. De interpretação. Interpretações, de região, de pessoas que estão aplicando esses princípios. A gente pode até fazer uma conotação que a nossa ação como pessoa, como espírito encarnado, nós temos o nosso livre-arbítrio. Da mesma forma que os dirigentes das casas espíritas têm o livre-arbítrio de praticar o que ele entende que seja. Nós reforçamos, o estudo é que nos permite entender adequadamente como deve ser a aplicação. A gente tem que estar com esse embasamento. Agora, a maneira de praticar é decisão de cada dirigente, de cada instituição. Agora, da mesma forma que eu, como pessoa, como espírito encarnado, eu vou ter a responsabilidade pelas minhas ações, as casas também têm responsabilidade pelas suas ações na forma de praticar o espiritismo. É possível nós indicarmos um trabalho, inclusive, para nós pensarmos, né, que é a pessoa acessar o site da USE estadual, entrar na cidade de Santos e procurar uma casa espírita. Entendemos, prezado telespectador,
que todas as casas espíritas ligadas à nossa USE estadual estão aptas a receber os seus frequentadores, aqueles que procuram. Procure um centro espírita. Você vai ter sempre uma mensagem de evangelho, de consolo perto de você. Por falar em espiritismo, em João, né, que está lá no Evangelho de João, numa fala do Cristo, que eu vos enviarei o Consolador prometido, né? Qual é essa característica de Consolador prometido que o Espiritismo traz para a sociedade, para a humanidade? Que proposta é esta? Nós entendemos que Moisés, nós consideramos Moisés como a primeira grande revelação para a humanidade. E a segunda grande revelação para a humanidade é a lei de amor que nos trouxe Jesus. Jesus nos trouxe, além da lei do amor, né? Na realidade, ele nos apresentou a ideia que o verdadeiro mundo não é esse mundo que nós estamos, não é o mundo material, mas é o mundo espiritual. Meu reino não é desse mundo. O reino espiritual, a vida espiritual, o mundo espiritual é o verdadeiro mundo. E nós encarnamos aqui nesse mundo material no sentido de buscar a nossa evolução. Então, além dele mostrar que o reino de Deus não é desse mundo, ele nos mostrou o caminho para a gente chegar nesse reino. É por isso que o Espiritismo é cristão. Uma das obras de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma avaliação do Evangelho na concepção espírita. Allan Kardec se pautou apenas nos aspectos morais para escrever o livro, para dar as informações sobre a avaliação do Evangelho segundo a concepção espírita. Por quê? Porque o aspecto moral dos ensinos de Jesus é uma coisa que nenhuma religião tem divergência. Todos nós concordamos a partir do momento que nós somos cristãos, como o Espiritismo é cristão. Então, como consolador, o Espiritismo entendemos que seria a terceira revelação. Por quê? Porque Jesus mesmo dizia, ele não conseguiria falar tudo naquela época, porque nós que estávamos encarnados naquela época não teríamos condições de entender. Para isso viria o Consolador, que daria condições de explicar o que ele falou e muito mais. E como Consolador, o Espiritismo ele nos consola no sentido de que, primeiro, ele nos explica racionalmente o que é essa nossa vida aqui, para que nós estamos aqui e para onde nós vamos. E nesse aspecto de consolo, eu entendendo por que eu estou aqui, a minha visão muda radicalmente e se amplia na compreensão e o que eu devo fazer usando caminho, verdade e vida de Jesus para chegar no verdadeiro mundo, de uma forma muito mais evoluída, com maior crescimento, porque eu cumpro as chamadas leis de Deus. A minha felicidade, mesmo sendo parcial e relativa, é no sentido de estar em cumprimento às leis de Deus. E além do consolo, que eu acho extremamente interessante, é a partir do momento que eu tenho esse entendimento, essa compreensão do porquê eu estou aqui, isso me liberta. O Espiritismo é uma grande libertação a partir da compreensão que a gente tem das nossas finalidades nesse mundo, dos nossos relacionamentos. Eu só consigo evoluir com o trabalho. E todo o trabalho que existe precisa ter relacionamento entre as pessoas. Então, no final, a evolução, o nosso crescimento só se dá com o nosso trabalho e o nosso relacionamento. Orlando, espíritas declarados, aliás, nós estamos próximos de um novo censo. Né? Nós somos menos de 2% da população brasileira, é isso? 2%, né? 2%. Acho que não chega a 2%, segundo o último censo. Segundo o último censo é 1%, 1,54%. Né? Essa verdade nos consola. Então, tarefa nossa é divulgar o Espiritismo para que esse consolo se amplie. Como que nós espíritas e a nossa USE estadual, que você está à frente, e todas as casas espíritas podem adotar este papel, tomar atitudes que realmente comecem e ampliem essa divulgação do Consolador prometido. Porque
é o espiritismo saindo de dentro do próprio espiritismo, né? É o espiritismo alçando uma exposição maior. Como trabalhar isto? Porque essa foi uma das propostas que levou ao programa Visão Espírita, que é levar essa mensagem para quem está na sua casa e às vezes ainda não ganhou toda a força de adentrar uma porta de um centro espírita, ir conhecer. Como é que a USE pode, como é que o Orlando, como é que você vê isto? Eu costumo dizer que nós falamos muito para nós mesmos, nas nossas casas, nos nossos centros. E nós precisamos partir para falar para fora. Sem dúvida, eu sendo espírita, a melhor mensagem que eu posso comunicar a alguém que esteja ao meu lado é o meu exemplo. Do que eu faço, do que eu sou, as minhas ações, as minhas atitudes. Então, o exemplo, inclusive, não precisa ter o rótulo espírita. O exemplo, ele por si só, ele é forte no sentido das pessoas agindo segundo o seu livre-arbítrio também poder aproveitar aquele exemplo e começar a praticar. Mas esse tipo de programa que vocês desenvolvem aqui em Ribeirão e região é uma forma de estar levando a mensagem espírita fora da casa espírita, fora dos muros de uma casa espírita. Feira de livro é uma forma de se fazer isso. Nós trabalhamos na Feira de Livro Espírita de São José dos Campos e há 2 anos atrás nós fizemos uma pesquisa para verificar quem que compra o livro espírita. Então nós fizemos, o pesquisado não era quem chegava na feira, mas é quem comprava o livro, ou seja, a pesquisa era feita depois da compra do livro. E o número que nos chamou a atenção foi o seguinte, de cada 4 pessoas que compram o livro espírita, 1 não era espírita. Pelo menos para São José, essa é a nossa realidade. 25% de pessoas que compram o livro espírita não são espíritas. E de cada 10, 1 é católico. Foi uma coisa que nos chamou a atenção. Nos chamou a atenção, inclusive, a ponto de rever a maneira da gente divulgar o livro. Por exemplo, será que todos sabem o que significam obras básicas? O espírita sabe, porque é uma palavra normalmente conversada e divulgada. Habitué das casas, né? Habitualmente as pessoas entendem o que seja isso, mas a pessoa que chega pela primeira vez, então o atendente vai indicar, aqui nós temos as obras básicas. E para o leigo isso não significa nada. Para quem pode pensar um pouquinho, pode entender que, básico significa que é o básico, fundamento, essas coisas todas. Mas é uma forma de você estar preocupado com pessoas que não são necessariamente espíritas, mas que gostam da literatura espírita, apreciam a literatura, querem aprender alguma coisa. Porque a gente sempre tem que considerar o seguinte, qual é a melhor religião que a gente tem? Aquela que te faz melhor. Essa é a melhor religião. Dizer que é o espiritismo é proselitismo, mas eu posso dizer que o espiritismo, para mim, é aquele que dá mais resposta às minhas necessidades. Claro. E entendemos que, comparando as demais religiões, o espiritismo é a que dá mais resposta. Mas, se a pessoa é católica, protestante, seja o que for, e ela diariamente faz coisas voltadas ao bem, ótimo. Aquilo que ela é excelente. Que, na realidade, o que o espiritismo veio para o mundo, além de ser consolador, além de ser a chave da explicação dos aspectos morais de Jesus, o cristianismo, ele veio para 2 coisas. 1, acabar com o materialismo e 2, para ajudar na transformação da humanidade. Então, se você está numa religião que você está ajudando, você está se modificando e ajudando que a humanidade se modifique, ótimo, excelente isso. Continue no seu caminho. Mas as grandes respostas às nossas dúvidas, o Espiritismo tem essas respostas adequadas para a gente entender melhor. Com o passar do tempo, e isso é importante nós colocarmos para todos, a religiosidade vai se sobrepor à religião, né? Porque a religiosidade nos fará crentes da existência de Deus, de uma vida futura, entendamos a vida futura como queiramos entender, mas nos fará relembrar a condição de irmãos, né? De filhos de Deus. Se você entende Deus assim, assado, ou de outro jeito, tudo bem, mas não vai tirar a tua condição de filhos de Deus, porque não tem o Deus espírita, não tem o Deus católico, não tem o Deus... Tem Deus. Aí agora cada um vai... Mas aproveitando, por favor, passe para o nosso telespectador quais são as obras básicas.
para que nos ajude, que ele saiba, olha, eu quero comprar a obra básica, quero conhecer mais sobre o Espiritismo. Você já falou do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos mais 4 obras. Por favor, cite para o nosso telespectador quais são. A primeira obra da codificação espírita, ela foi lançada no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. É um livro muito interessante, seria a terceira edição, é a edição definitiva, em que é um livro de perguntas e respostas. Perguntas e respostas, as perguntas feitas por Allan Kardec aos espíritos superiores e as respostas dos espíritos superiores a essas perguntas formuladas por Kardec. E o grande trabalho de Kardec foi juntar as perguntas com as respostas para que houvesse uma melhor compreensão dos diferentes assuntos apresentados no livro, o Livro dos Espíritos. A segunda obra é o Livro dos Médiuns, que é um tratado sobre o relacionamento com o mundo espiritual através da mediunidade. A terceira, que inicialmente era chamada de A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título definitivo é o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já comentei anteriormente. A quarta é relacionada às consolações e às penas, né? É o Céu e o Inferno. E a quinta obra, publicada em 1868, a última obra de Allan Kardec, é a Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Diga-se de passagem, nós estamos preparando a tradução da Gênese, quarta edição, que nós consideramos, a USE considera a edição definitiva da Gênese. Nós devemos estar lançando agora no primeiro semestre desse ano de 2019. Opa, boa notícia. E é interessante observar que dos 5 livros, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, é dividido em 4 partes, e cada uma dessas partes, podemos dizer assim, cada uma dessas 4 partes são detalhadas nas 4 obras seguintes. É uma característica que a gente tem. São 4 livros, né? São 4 livros. Cada livro para uma obra. 4 partes, e aí tem um livro detalhando cada uma dessas partes por Allan Kardec. Mas nós queremos retomar um pouquinho mais essa questão do Consolador prometido, desta forma consoladora, porque nós observamos, isso é público hoje, nós estamos diante de vários desafios existenciais batendo a porta de todo mundo. É a perda do doente querido, né? É o familiar doente, é o desemprego, é as carências afetivas, são os conflitos familiares, são as existências conturbadas. Tudo isto assola os corações de um modo geral e não marca religião, endereço, capacidade religiosa, sexo, conhecimento, profissão, isso chega na casa de todo mundo. E nós espíritas dizemos que esta questão do Consolador prometido, que o Jesus aqui eu vos enviarei o Consolador, e o cristianismo nesse papel. O que as casas espíritas podem, além do que já oferecem, que sugestões nós podemos dar ao nosso telespectador, que ele procure numa casa espírita, que ele encontre, que ele vá lá para obter uma informação, um conhecimento, uma mensagem. Que sugestões você daria? As casas devem cada vez mais exercitar o trabalho de recepção das pessoas que o procuram. Não somente apresentando suas palestras, seus cursos, seus estudos, mas recebendo as pessoas, acolhendo essas pessoas, ouvindo essas pessoas, verificando suas necessidades, suas ansiedades, indicando caminhos para que elas possam ter respostas a essas dúvidas que as pessoas têm. Porque a grande lição que o Espiritismo nos dá é com a compreensão que nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. É um diferencial muito grande. E aí as nossas ansiedades podem ser controladas. Nós temos uma infinidade de coisas para aprender e evoluir. Saímos de espíritos imperfeitos para chegar a uma condição de angelitude, que às vezes a gente nem consegue imaginar o que seja isso, mas nós vamos chegar lá. O tempo que vai demorar é função nossa, da nossa velocidade em adquirir características, adquirir crescimento como consequência desses trabalhos todos que a gente obtém nas nossas constantes encarnações.
Então, se a casa puder abrir suas portas e não entender que a pessoa é simplesmente um número a mais, um frequentador a mais que chega, mas uma pessoa necessitada, é de um irmão nosso que está precisando de um consolo, é de um irmão nosso que precisa de uma informação, de uma palavra amiga, de um consolo, as casas vão estar fazendo muito, não somente para os encarnados, mas também nas reuniões mediúnicas, nas conversas com entidades desencarnadas. Esse é um grande trabalho que as casas têm a oferecer a todo esse mundo, a toda essa complexidade que a gente tem. O tempo é célere. Caminhamos para o término do nosso programa Visão Espírita, nosso telespectador, conversando aqui com o Orlando, presidente da USE Estadual. Nós queríamos que você deixasse de forma diferente hoje, mas idêntica, 2 mensagens para o nosso telespectador. Uma como presidente da USE Estadual e outra como Orlando. Que mensagem você deixa para o nosso telespectador que está em casa assistindo e ouvindo este programa Visão Espírita? Como dirigente da USE Estadual, eu diria aos dirigentes espíritas, aos trabalhadores espíritas, que nós possamos estar mais juntos. Nós possamos estar juntos trabalhando para divulgar mais a nossa doutrina. Existem muitas pessoas que não têm conhecimento da doutrina e a nossa função, a nossa responsabilidade, a partir do momento que nós temos essas informações, a gente tem a responsabilidade de divulgar cada vez mais aqueles que não têm conhecimento sobre ela. Então, que nós permaneçamos unidos para divulgar a nossa doutrina. Como Orlando, como espírita, eu diria a você, telespectador, se você ainda não conhece, se você não tem informação, esteja necessitando de alguma informação adicional, que se você tem algumas dúvidas, que nós podemos chamar de existenciais ou não, procure uma obra espírita, procure uma obra de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, pode ter certeza, você vai encontrar uma resposta a toda e qualquer necessidade que você tenha, seja de informação, seja de conhecimento, seja de consolo. E a partir daí, com essa informação, com esse conhecimento, você gradativamente vai conhecer mais a coisa maravilhosa que é a nossa doutrina espírita. O programa Visão Espírita agradece ao Orlando pela entrevista, pelo papo, pela conversa fraterna, companheira e amiga. Agradece a você, amigo telespectador, deixando-lhe uma palavra que representa muito, 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 muito para todos nós. Tenhamos sempre esperança e confiança que iremos superar os desafios que surjam nos nossos caminhos, em qualquer circunstância, porque a presença de Deus é certa, Jesus nos orienta e o Espiritismo nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre Jesus e Deus. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.